Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Dominguinhos, o Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Eu Negócios. que agradeço. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. É, sobretudo, uma ambição de esperança e de crescimento com inclusão e coesão territorial, numa lógica de maior compromisso e de colaboração entre as diversas forças políticas. E certamente teremos a oportunidade de falar sobre essa questão da colaboração das forças políticas, até a propósito do PRR, que é o que o traz aqui hoje. Mas para já gostava de lhe perguntar o seguinte: dos 22.200 milhões previstos no PRR, 21.900 milhões já foram aprovados ou contratualizados. Portanto, estamos muito perto aqui do montante global. Isto significa que o problema do PRR neste momento é ao nível da execução dos pagamentos, é isso? Nós temos cerca de 80% de todo o montante PRR aprovado, ou seja, significa que já está afeto a projetos específicos. Há depois cerca de menos de 5 mil milhões de euros que estão em fase de aprovação. Alguns exemplos, imagina, as escolas que começaram a ser aprovadas e que foi um novo investimento após a reprogramação, uma parte da habitação, uma parte da saúde, uma parte também das empresas e do Repower EU, que foi um novo programa específico. E, portanto, desses 17 mil e qualquer coisa milhões de euros, nós temos diferentes níveis de desenvolvimento desses mesmos projetos. Nós temos projetos concluídos, dou-lhe um exemplo, o Arsenal do Alfeite, que é um investimento, não é muito significativo em termos de dimensão, são 2 milhões de euros, é muito relevante na nossa capacidade de manutenção naval e de o Arsenal do Alfeite poder naturalmente fazer a reparação e a manutenção dos navios, das fragatas neste caso, dos submarinos, quer para a Marinha Portuguesa, quer para outras marinhas a nível internacional. E depois temos um conjunto de projetos que estão a decorrer nas diferentes fases do ciclo de vida. Nós temos na habitação habitações entregues, temos outras que estão em construção, temos outras que estão em fase de projeto e o mesmo se passa nas empresas, nas agendas mobilizadoras. E, portanto, nós temos um conjunto de investimentos que estão no terreno. Não nego, até porque a Comissão Nacional de Acompanhamento tem vindo a fazer esta referência, nós poderíamos e deveríamos estar mais avançados em termos de pagamentos. Porquê? Porque a execução no terreno permitia fazer isto. Nós temos um conjunto de investimentos que estão a ser desenvolvidos, quer na área da habitação, quer na área das empresas, quer na área das residências estudantis, quer na área do ensino superior, que nos últimos meses têm sofrido alguma dificuldade no recebimento dos pagamentos por parte dos beneficiários intermédios. Eu apontava aqui 2 ou 3 tipos de questões que precisam de ser ultrapassadas e de uma forma célere. A primeira tem a ver com a operacionalização das plataformas informáticas. Como nós sabemos, qualquer pedido de pagamento tem que ser submetido numa plataforma informática dos diferentes beneficiários intermediários, até porque há aqui uma questão que, do ponto de vista da rastreabilidade do investimento, é essencial numa lógica de controle interno, que a Comissão Europeia e o Tribunal de Contas Europeu são extremamente exigentes nesta altura, e aquilo que nós temos verificado é que tem sido difícil a adaptação das plataformas informáticas para, eu diria, acomodar todas as exigências dos pagamentos. E, portanto, se os beneficiários finais... Mas tem sido difícil porquê? Porque não funcionam? Porque não têm capacidade? Há várias formas. Há uns que começaram a ser desenvolvidas após a aprovação dos investimentos e, portanto, há este processo. Depois, há uma segunda que tem a ver com as customizações que têm que ser feitas porque os investimentos são distintos. E uma terceira, eu recordo da conversa que tivemos há cerca de 18 meses, quando falámos sobre a capacidade dos organismos intermédios terem todas as pessoas e os recursos necessários para, de uma forma célere e rápida, poder lidar com estas questões. E aquilo que nós notamos é que, em alguns organismos, tem sido mais difícil de acomodar. Há uma terceira dimensão que não é despicienda. É que muitos desses organismos estiveram a encerrar o PT 2020 e a preparar o PT 2030. E apesar de existirem contratações de novas pessoas para esses organismos, há um processo normal de acolhimento, de formação, de integração nas próprias equipas que não é imediato. E, portanto, isto significa que a conjugação destes 3 fatores tem atrasado a possibilidade de uma forma mais célere, haver esses recebimentos. E este é um aspecto particularmente sensível. Eu tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial e ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, que são responsáveis por esta área, e já tive a oportunidade de reunir com ambos, onde apresentei um conjunto de
prioridades para serem ultrapassadas no curto prazo, e esta era uma daquelas onde é essencial. Referiu que eram 3, portanto esta é uma delas, Esta é a faltam segunda. 2. Esta é a segunda. Esta é a segunda, Esta é a ok. segunda. E depois, uma terceira é a capacidade de, em tempo útil, analisar os pedidos de pagamento, Certo. que integra-se também nas equipas e, eventualmente, na escassez de pessoas para analisar esses pedidos de pagamento. Então, basicamente, o que está a acontecer é que as empresas estão a avançar com o dinheiro sem ainda o ter para poderem executar, porque aquilo que nos disse é que realmente as obras estão a ser executadas, mas os pagamentos não estão a chegar. As empresas e as instituições públicas, não são Certo. apenas as empresas, as instituições de ensino superior. Sim. Ou seja, a execução Aqueles que física. podem, claro, Exatamente, não é? claro. A execução física, neste momento, das interações que temos tido no terreno, é superior à execução financeira. Mas porque, efetivamente, as instituições e as empresas se estão a substituir ao Estado. Repara, as empresas, e na maior parte dos casos, têm que colocar fundos próprios, porque o financiamento não é 100%, Certo. a subvenção não é 100%. Já havia uma previsão agora, e nós temos tido esta preocupação, sobretudo nas pequenas e médias empresas, que tem sido uma preocupação da Comissão Nacional de Acompanhamento, que é essencial garantir a liquidez e a tesouraria para essas empresas, porque muitas dessas entidades endividaram-se. Eu visitei nesta semana uma IPSS que tem um investimento de cerca de 900 mil euros e teve que contrair um empréstimo na ordem dos 700 mil euros. Com muitas vezes, e nós sabemos que nas IPSS isso acontece, com avales e com garantias dos próprios dirigentes destas mesmas instituições. E, portanto, é essencial que se garanta esta cadência nos pagamentos para que, à medida que são submetidos as despesas, elas serem pagas em tempo útil. Nós falámos em cerca de 30 a 45 dias para essa decisão, daí a questão dos adiantamentos terem sido importantes, mas só que em muitos dos casos os adiantamentos já se esgotaram e, portanto, é fundamental que aconteça isso. Eu estive esta semana também num evento com o Sr. Presidente do IAPMEI, que, nesse evento onde afirmou, e foi em Vila Real, numa iniciativa de uma associação empresarial, onde aquilo que afirmou é que, neste momento, a questão das plataformas estão mais, eu diria, em velocidade de cruzeiro e que espera que até ao verão, portanto eu diria junho, julho, nos próximos 2 meses, os pagamentos fiquem devidamente regularizados e que, mais do que isso, que alguns investimentos possam ter disponíveis as plataformas para as entidades poderem começar a solicitar os pagamentos. A sua experiência leva-o a corroborar isso? Acredita que isso seja efetivamente possível? Nos últimos 5 meses, aquilo que o IAPMEI tem, eu diria, se tem comprometido, na maior parte dos casos, tem, eu diria, concretizado, até porque houve aqui uma prioridade às agendas mobilizadoras e que tem uma dimensão muito significativa e que, ultrapassada esta questão, estou convencido que o IAPMEI está em condições de, no verão, poder ter essa cadência de aprovação, até porque também já tem mais experiência na análise dos pedidos de pagamento, e isto é essencial para garantir estabilidade e, sobretudo, uma questão que é essencial, que é a confiança dos agentes económicos nos beneficiários intermediários e saber que, quando submetem uma candidatura, ela, em primeiro lugar, é avaliada no tempo que o aviso define e depois, naturalmente, à medida que os investimentos vão sendo executados, os pedidos de pagamento são analisados em tempo útil para garantir um fluxo de caixa e uma tesouraria que não coloque em causa o funcionamento das organizações. E já temos tido aqui também queixas noutras entrevistas de agentes ligados aos diferentes setores da economia, de que efetivamente as empresas estão com algumas dificuldades de tesouraria por causa de não receberem os adiantamentos como Não, os adiantamentos já receberam. Aliás, os adiantamentos é fácil, porque não tem a questão da análise das despesas e das faturas. Queria lhe perguntar, há pouco referia que, enfim, que já há alguns projetos que estão efetivamente encerrados e concluídos. Estamos a falar de que percentagem? E assim, quando eu falei no Arsenal do Alfeite, é um subinvestimento na totalidade, mas, por exemplo, se olharmos para a habitação, há já várias obras e casas entregues. Se olharmos para as residências Mas conseguimos ter uma percentagem ou uma... Repara, no caso da habitação, no caso da habitação, sim, nós estamos a falar de, até final de 2023, de cerca de 800 casas entregues. No caso das camas de residências estudantis, na ordem
de 1000 camas que já estão disponíveis um bocadinho pelo país, podem não estar ainda, eu diria, ao serviço dos estudantes, porque algo que é agora concretizado, só no próximo ano letivo, é que vai, Então ser feito. será 10% do PRR está... Eu diria que é uma percentagem muito ambiciosa dizer que neste momento 10% já está concretizada, até porque muitas dessas situações não eram para estar concretizadas. Mas, por exemplo, se olharmos para a eficiência energética nas residências dos particulares, o primeiro aviso está totalmente concretizado e, portanto, aí muitas das famílias que se candidataram já sentiram. Está neste momento em análise um segundo aviso, também existiram. É que estamos mais ou menos a meio, não é? Portanto, exatamente. Não seria muito ambicioso 10%, foi não? Sim, mas repare, da forma como estão planeados os investimentos, o grosso da conclusão desses mesmos investimentos será em 25 e em 26. Ou seja, o ciclo de planeamento fez com que, até por uma questão de cumprimento de metas e de marcos, sejam até em 25 e 26. Deixe-me dar um pequenino exemplo. Os centros de saúde, nós até final de 24 temos de ter concluídos 20 novos centros de saúde. Até 26 são 124. Então estamos a falar de menos de 20% até final de 24, porque naturalmente era necessário projetar, era necessário lançar concursos, é necessário construir e é necessário concluir. Portanto, o ciclo de investimento, a forma como está feito, é sobretudo no final. Mas, mesmo assim, o caso das agendas mobilizadoras, que é talvez o programa com uma maior capacidade transformadora no tecido económico português. Neste momento tem 37 patentes já submetidas e algumas delas já concedidas. Eu já tenho visitado várias empresas e talvez o caso mais paradigmático é de uma empresa no setor automóvel que desenvolveu uma nova peça para um construtor automóvel e que projeta este ano vender 15 milhões de euros só proveniente desta peça. E, portanto, há exemplos muito claros. Agora, temos que ter a capacidade de, por um lado, analisar esses investimentos no ciclo de vida dos mesmos. Em segundo lugar, e é aqui uma questão que nós temos vindo de uma forma muito contundente a dizer, nós temos que conhecer melhor como é que o PRR está a impactar a vida dos cidadãos, das organizações, das empresas. Isso significa melhorar a comunicação do ponto de vista do PRR, porque aquilo que normalmente sai é os atrasos nos pagamentos. Eu consigo compreender que é as principais preocupações, mas há muito investimento a ser concretizado e nós temos que ter a capacidade de mostrar, ser críticos nesses investimentos, mas perceber que, na realidade, muitos dos investimentos estão a transformar a realidade social, económica, territorial do país. É o que se espera, não é? Porque E é fundamental, e nós temos que ter um foco muito grande também na análise dos resultados e dos impactos. Nós temos que avaliar o que estamos a fazer, é essencial. O Governo mostrou-se preocupado com o facto de, a meio do prazo, só terem sido aplicados 20% dos fundos. Este valor corresponde também aos vossos cálculos e é um número que deve preocupar, ou pelo que compreendi das suas palavras. Os cálculos não são nossos, são da estrutura de Missão Recuperar Portugal, que semanalmente publica um boletim com o nível de pagamento e é uma lógica de transparência particularmente relevante. Nós temos 19% do total de PRR pago e, face aos investimentos aprovados, é 24%. Como lhe disse, poderíamos estar mais acima dos 25%, mas não podíamos estar nos 50%. Claro. Porquê? Porque, naturalmente, o nível de desenvolvimento dos investimentos, sim, podíamos se adiantássemos uma quantidade significativa, mas sabemos que não podemos fazer isso porque existem regras de controle interno que não permitem fazer isto. Portanto, há uma validação muito importante de faturas e, portanto, eu diria que podíamos estar provavelmente 5, 7 pontos percentuais, 8 pontos percentuais acima dos 24% que temos neste momento, porque a execução física no terreno já o demonstra e estou convencido que nos próximos meses vai haver uma aceleração dos pedidos de pagamento aos diferentes beneficiários finais. As medidas que há pouco elencou, portanto, os 3 aspectos relativamente às necessidades que existem para acelerar o processo, são essas que espera que efetivamente sejam levadas a efeito? Há uma outra que é fundamental, que tem a ver com a celeridade na análise das candidaturas. A Comissão Nacional de Acompanhamento elabora um relatório mensal apenas para a nossa análise da Comissão Nacional de Acompanhamento, onde identifica os atrasos nos avisos e continuam a subsistir atrasos que são inconcebíveis. Não é aceitável que uma candidatura esteja há 200 dias, após o prazo final do aviso, sem existirem resultados. E temos alguns desses casos que ocorrem. É aquilo que o Primeiro-Ministro dizia, que, enfim, pior do que dizer sim ou não é não haver resposta. Basicamente é isso. Tem que haver uma resposta, até porque, repare, quando uma entidade publica um aviso... dias à espera exatamente, não é aceitável e é incompreensível. E, portanto, quando uma entidade publica que diz que analisa as candidaturas em 60 ou 90 dias, naturalmente tem que fazer uma análise interna
dos recursos que têm disponíveis para afetar essa mesma tarefa, por isso é que publica aos dias, no aviso. E isto é essencial, porque nós temos entidades que cumprem os prazos e temos outras entidades que não conseguem cumprir esses prazos. Muitas dessas entidades têm, naturalmente, um número de candidaturas muito significativo. Algumas dessas candidaturas são complexas e foi, sobretudo na área de energia, e pela primeira vez nós lançámos esses concursos, mas nós temos que planear. Por isso é que é essencial nós termos essa capacidade de antever as candidaturas para afetar os recursos necessários, sejam internos, seja através da contratação de equipas externas. Eu recordo, no primeiro relatório que lançámos, estava eu presidente, foi em fevereiro de 23, uma das recomendações que fizemos foi a contratação de recursos externos, especializados, garantindo a imparcialidade, naturalmente, para avaliar as candidaturas, no caso das entidades não terem esses recursos internos. Isso chegou-se a fazer ou não? Muitas entidades fizeram, outras fizeram, mas os processos de contratação pública demoram e, portanto, isto é algo que temos que melhorar. Agora, porque há aqui uma questão essencial, nós temos que garantir rigor na avaliação das candidaturas, imparcialidade, porque existe um escrutínio muito significativo, que é por parte das entidades nacionais, que é por parte das entidades europeias, para garantir todos estes aspectos. Por isso é que nós temos que planear e, como dizia, nós temos que ser muito mais céleres na avaliação. Nós tivemos o exemplo mais recente das escolas, que o aviso fechou no dia 30 de abril, e nós tivemos, no caso da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que nesta semana, portanto no dia 7 de maio, se não estou em erro, assinou os primeiros termos de aceitação com as autarquias. Porquê? É uma metodologia que era as primeiras candidaturas a darem entrada, se cumprissem os requisitos, eram aprovadas e, portanto, a CCDR foi fazendo uma análise, eu diria, quase em tempo real, solicitando esclarecimentos, garantindo naturalmente todos os procedimentos no Código de Processo Administrativo, e foi possível fazer essa avaliação. E isto é fundamental, que as entidades tenham esta noção que estão a servir um conjunto de públicos e, sobretudo, estão a gerir investimentos para causar impacto. É que o que é fundamental nós termos é que nós estamos a fazer esses investimentos numa lógica de solidariedade europeia para transformar e para causar impacto na sociedade. Não é para fazer um investimento de per si. Acelerar a execução do PRR é, de resto, a prioridade do Governo. A primeira medida adotada pelo novo Ministro da Coesão Territorial, que tutela, portanto, os fundos europeus, Manuel Castro Almeida, foi a reposição da publicitação obrigatória dos fundos na imprensa, quer nacional, regional e local. O que é que acha desta medida? Todas as medidas que contribuam para a maior transparência são bem-vindas. Eu recordo também que existe o portal Transparência, onde hoje todos os apoios e também de fundos europeus e também os do PRR já estão registados. E o portal Transparência, faço notar, recebeu um prémio a nível europeu de boas práticas sobre esta lógica de transparência. Agora, a nível regional, é aquilo que se pode enquadrar naquilo que eu dizia. Eu vou frequentemente, acho que já visitei mais de 80% dos concelhos em Portugal, incluindo as regiões autónomas, e em muitos dos casos, quando falo com a maior parte das pessoas, às vezes com autarcas, eles desconhecem os investimentos que estão... Claro que aqueles que são da responsabilidade das autarquias conhecem, mas de outras entidades. Por isso é que a Comissão Nacional de Acompanhamento passou, desde o início deste ano, a enviar regularmente para as comunidades intermunicipais e para as CCDRs uma análise dos investimentos feitos no âmbito territorial com uma discriminação ao nível do concelho. Porque percebemos que havia esse desconhecimento. E é essencial, mas não basta só os investimentos aprovados, que acho que é extremamente relevante. É importante, e a Comissão Nacional de Acompanhamento teve a oportunidade de dizer no primeiro parecer ao relatório anual da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que era essencial haver uma análise da evolução concreta do desenvolvimento dos projetos. Não é suficiente, na nossa opinião, ficar por uma análise financeira, que é fundamental. Nós temos que perceber como é que cada um dos investimentos está a impactar a vida das pessoas. É um lar, é uma creche, é uma nova patente de uma empresa, é uma estrada que já foram inauguradas 3 ou 4 da responsabilidade das infraestruturas de Portugal. Como é que isto melhora a vida das pessoas? É uma dessalinizadora que vai ser construída, por exemplo, nós visitámos no âmbito do investimento privado das agendas mobilizadoras no Algarve, onde o Grupo Pestana, inaugurou uma dessalinizadora para, naturalmente, resolver um problema sério da água. É
por exemplo, na Câmara Municipal de Lagos, um conjunto de investimentos significativos para a poupança da água em termos de eficiência hídrica, que é um problema sério no Algarve, a perda de água, e é isto que naturalmente nós temos de ter a preocupação. Portanto, se estas medidas servirem para ultrapassar, e depois outra lógica pode ser também em termos de antecipação ou de comunicação dos avisos, a dizer que os avisos vão abrir. Naturalmente, eles são publicados no site da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, no site dos beneficiários intermediários. Nós temos tido na Comissão Nacional de Acompanhamento no nosso LinkedIn também de promover, mas essa não é a nossa missão. Portanto, a imprensa nacional e regional pode contribuir para fazer isto. Eu já fiz essa sugestão ao anterior governo, falo-ei também a este governo. Eu acho que o governo poderia ter programas de informação específicos. Nós temos um programa que é o Minuto Verde, que até passa na RTP, todos os dias sobre a questão relacionados com o ambiente. Podia ser um Minuto PRR, podia ser um magazine semanal, para promover, mas sobretudo olhando do ponto de vista dos beneficiários finais. Ou seja, e também falando sobre as dificuldades que esses mesmos beneficiários finais têm, como é que podemos resolvê-los. É fundamental dar a voz aos cidadãos. E, neste caso, aos beneficiários finais. E numa lógica de programa de solidariedade europeu, que foi, naturalmente, e celebramos esta semana o Dia da Europa, eu acho que é essencial, e Portugal é dos países, talvez o país que a nível europeu o maior compromisso tem com o projeto europeu, é essencial que nós mostremos aos nossos cidadãos aquilo que estamos a fazer e como é que estes projetos estão ou não a alterar o seu modo de vida. Uhum. Uma outra proposta também apresentada por este governo, precisamente para acelerar a execução do PRR, tem a ver com dar um papel mais ativo à banca, naquilo que pode ser a cedência gratuita de liquidez às empresas. O que é que acha desta proposta? Como disse há pouco, nós temos um conjunto de entidades que têm falta de liquidez. Porquê? Porque o ritmo de pagamentos não coincide, que recebem dos beneficiários intermediários, não coincide com o ritmo de pagamentos que têm que fazer às empresas que estão a fazer as obras ou aos investimentos. E, portanto, parecia fundamental garantir esse nível de liquidez. Não havendo, e sendo eu economista, o first best, ou seja, que era o pagamento a tempo e horas, esta é uma medida de second best que naturalmente pode permitir. Portanto, têm que ser garantidas as condições, porque muitas dessas entidades, como vos disse, tiveram que planear a sua gestão de caixa, muitas delas contraindo empréstimos. O exemplo que vos estava a dar, estamos a falar de empréstimos em que as entidades estão a pagar 5%, 6%, 7%, até porque, naturalmente, com essa alteração, com essa subida recente das taxas de juros que ainda não iniciou de uma forma evidente a tendência de descida, muitas dessas entidades têm custos financeiros adicionais daquilo que estava previsto para garantir o ritmo de pagamentos e de tesouraria. Portanto, se nós conseguimos criar um mecanismo através do Banco de Fomento ou através da banca comercial que promova a liquidez, é essencial. Eu recordo que a banca comercial, a maior parte dos bancos, tem neste momento já instrumentos que com os contratos assinados da maior parte, sobretudo nesse caso das empresas, elas avançam, como é óbvio, essa tesouraria. Naturalmente, como é óbvio, cobram também a taxa de juros, que é devida, porque é um negócio bancário. Portanto, se conseguir encontrar um mecanismo que alivie os custos financeiros dessas entidades, promova a tesouraria, é essencial, até porque numa lógica de aquisições a nível internacional, em mercados muito competitivos e onde existe uma procura muito significativa, muitas dessas entidades, isso tem sido frequente, por exemplo, na área da energia, têm que fazer adiantamentos ao nível dos equipamentos entre 40% a 60%. E temos assistido também a desistências. Foi o caso da Galp, não é? Que abandonou um dos consórcios e também a Auto Europa, por razões diferentes, não é? Lamenta que isto tenha acontecido? Podia ter sido evitado? No caso da Auto Europa, estamos a falar com o não cumprimento de uma regra que é específica do PRR e que aqui estamos a servir de cobaia, que foi o DNSH, e, portanto, neste momento o consórcio está a ser liderado por outra entidade e em breve haverá a assinatura do contrato final. No caso da Galp, teve a ver sobretudo com as ajudas de Estado, que demorou um conjunto significativo de meses a ser aprovado em Bruxelas e quando a Galp analisou os compromissos que tinha em termos de consórcio, chegou à conclusão que não os podia cumprir. Agora também sei que estão a ser encetadas negociações com outra empresa para que o consórcio não se perca e que possa ser liderado por outra entidade e garantido naturalmente os objetivos no prazo que resta para a conclusão do PRR. Era desejável que não ocorresse, mas as regras europeias aqui ditaram... Então foram repescar a Galp outra vez? Para... Não parece que seja repescar a Galp, Sim. seja sobretudo outra entidade que possa naturalmente liderar o consórcio também naquela área que é global de cadeia de valor na área do lítio.
Sim, mas isto estão dois exemplos de empresas que saíram por causa dos atrasos, não é? E das dificuldades Não, de... é assim, repare, no caso da Auto Europa foi o cumprimento do DNSH, e, Sim, tem a portanto, ver com que é uma diferente. questão No caso, específica. mas repare, na altura, quando a Galp se candidatou, a questão dos auxílios de Estado era conhecida. E depois, naturalmente, Portugal teve que solicitar à Comissão Europeia uma autorização e que agora já se aplica às empresas com aquelas condições, e, portanto, mas a Galp entendeu que não cumpria os requisitos e que não podia responder perante as responsabilidades que tinha à sua frente. Falou do Banco de Fomento, do seu ponto de vista, neste momento já está a cumprir a função para que foi criado neste âmbito do PRR? O Banco de Fomento, e nós tivemos reunião recente com o Conselho de Administração e com a Comissão Executiva, sobretudo, há um pipeline importante em termos de análise de candidaturas à recapitalização estratégica da responsabilidade do Banco de Fomento, e as capitais de risco estão selecionadas para podermos começar a fazer investimentos. Agora, estamos num setor onde os prazos, quer com due diligences, quer com um conjunto de contratualização de condições específicas, não são rápidas. O tempo médio na contratação de uma operação desta natureza é entre 6 a 9 meses e temos que ser muito céleres. E, portanto, aqui nós temos dito que nós temos uma questão de literacia financeira do nosso tecido empresarial e que esse é um investimento que o Banco de Fomento deve fazer em articulação com a academia. Agora também temos que notar que tem havido uma preocupação muito grande do Banco de Fomento em chegar às empresas, em atrair empresas para as contratualizar as operações, mas está a ser difícil. Esta semana foram anunciadas 2 investimentos no âmbito do deal by deal, e, portanto, vamos ver se, com o pipeline que existe neste momento da responsabilidade do Banco de Fomento, nós conseguimos concretizar os investimentos para garantir, naturalmente, os investimentos e, sobretudo, a inovação e a criação Portanto, de está empresas. melhor, não é? Eu diria que está num processo de garantir o cumprimento dos objetivos. Agora, o Banco de Fomento não é apenas PRR. O Banco de Fomento é um conjunto de atividades de apoio à economia que é particularmente importante. Eu acho que nós temos que questionar verdadeiramente se os capitais que o Banco de Fomento neste momento tem são suficientes para cumprir toda a missão que tem. Portanto, esta é uma análise que tem que ser feita entre a administração do Banco de Fomento e o Governo, e o IAPMEI, que é o principal acionista, que também é público, sobre o poder financeiro em termos de capitais para alavancar as diferentes áreas de atuação que são da responsabilidade do Banco de Fomento e que não são apenas o PRR. Há sensibilidade do Governo para isso também? Assim, as declarações públicas do novo governo vão nesse sentido. E Ou também seja, de reforçar e também sei que o próprio Banco Banco de Fomento, o anterior governo, tinha solicitado uma linha específica, com um volume financeiro particularmente exigente, para não apenas apoiar a liquidez e a tesouraria das empresas, mas também os investimentos. Só que, naturalmente, essas linhas têm que ser apoiadas pelo Ministério das Finanças e, portanto, há aqui, naturalmente, uma articulação entre os diferentes membros do governo que tem que ser conseguida para cumprir a missão do Banco de Fomento. Até junho, este governo comprometeu-se a pedir o desembolso das verbas que ficaram retidas em Bruxelas por causa do incumprimento de metas e marcos do terceiro e quarto pedidos de desembolso. São cerca de 800 milhões de euros. Como é que está este processo? A nossa expectativa, até porque já tivemos conversas com o Governo, é que se cumpra aquilo que está definido. Nós temos como prazo 26 de junho, e portanto são os 6 meses, e portanto neste momento falta apenas a assinatura de acordo com as últimas informações oficiais, de 3 autos de transferência com as autarquias. Aquilo que tem sido transmitido pelo Governo é de que as coisas estão bem encaminhadas e que será possível submeter ainda, se calhar antes de 26 de junho, mas nós temos esse deadline com o cumprimento das 3 metas, porque as outras 2, o Centro de Responsabilidade Integradas, já está cumprido e, portanto, e desse ponto de vista não há aqui problemas adicionais de acordo com o que nos tem sido transmitido. Portanto, e nós vamos mesmo submeter o pedido dentro do prazo legal. E esta transferência de competências na área da saúde, que é o que está a atrasar estas verbas que estão retidas, é expectável que esteja concluída até junho? Portanto, tem que estar, ou seja, e portanto, para nós podermos submeter, é fundamental. E, portanto, mas as indicações mais recentes que tivemos, até porque esta semana tivemos reunião com o Ministério da Saúde e com alguns organismos, é de que as coisas estão bem encaminhadas nos 3, pelo menos 3, podem ser mais, mas pelo menos 3 conselhos que faltam assinar esses autos de transferência.
Em relação ao quinto pedido de pagamento, este governo veio dizer que o anterior executivo já devia ter avançado com o pedido de pagamento em Bruxelas. Em março, havia ou não condições para avançar com este pedido? De acordo com a informação que foi disponibilizada de forma pública pelo Governo, existem um conjunto de metas e de marcos que não estavam cumpridos. E, portanto, o março é uma altura indicativa, como setembro é a altura indicativa, mas, como é óbvio, cada país tem a discricionariedade de solicitar ou não nesses períodos de tempo. Tem que fazer sempre uma análise a dois níveis. Uma, o cumprimento das metas e dos marcos. Outra, a tesouraria que tem do PRR para poder continuar a fazer pedidos de pagamento. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que estão a ser desenvolvidos um conjunto de iniciativas para o cumprimento das metas e dos marcos que ainda não estavam cumpridas e continuam por estar cumpridos. Pois é, que estamos a falar de metas e marcos de uma dimensão significativa. Estamos a falar da reforma da administração pública, não é? Exatamente. Estamos a falar da reforma do mercado de capitais. Do ponto de vista de reformas, mas também sim. há investimentos que têm que ser concretizados. De acordo com a informação que existe, esses dois diplomas ficaram prontos. Agora, este governo, como é óbvio, tem que fazer uma análise política desses dois diplomas para perceber se sente confortável ou não com aquilo que estava proposto para submeter junto do Parlamento. E é essencial garantir que existe uma maioria suficiente para a aprovação desses mesmos diplomas, porque, como é óbvio, nós temos que aprovar, têm que ser promulgados pelo Sr. Presidente da República. Mas há um risco grande também disso não acontecer, não é? Porque, atendendo à composição do Parlamento nesta altura, enfim, antevê-se que não seja fácil. Eu estou convencido que o interesse nacional é maior que essas eventuais divergências. Até porque, repare, nós temos um partido, o Partido Socialista, que agora está na oposição, que negociou o PRR na maior parte dos casos, que o anterior governo, que era liderado pelo Partido Socialista, preparou esses diplomas. Temos um novo governo que tem a responsabilidade e estou convencido que existirão, naturalmente, a maturidade e a responsabilidade de encontrar soluções para aprovar estas reformas. Mas há tempo para o governo olhar para estas reformas e mudar, ou estará bastante condicionado pelo tempo ao ponto de não poder fazer grandes alterações àquilo que deixou ficar o anterior governo? Eu não conheço em pormenor as reformas. E, portanto, o governo neste momento já conhece e, portanto, essa pergunta só pode ser respondida pelo governo. Aquilo que nós sabemos é uma coisa que é, eu diria, inviolável. O não cumprimento das metas e dos marcos significa que uma parte das verbas do PRR é retida em Bruxelas. Isso é que nós sabemos. Mas, havendo atraso, é possível submeter na mesma ao pedido do pagamento. Exato. Ou é um risco? Repare, aconteceu no terceiro e no quarto pedido de pagamento. Houve 3 metas que foram consideradas pela Comissão Europeia como não cumpridas. Essas verbas foram retidas, sendo as outras libertadas. E depois, naturalmente, temos 6 meses para o cumprir. Se não cumprimos nos 6 meses seguintes, aí é que existe o risco de essas verbas ficarem definitivamente retidas em Bruxelas. E, portanto, é como dizia, é sempre uma análise de risco face à situação que existe. Mas não havendo consenso, por exemplo, em relação a estas duas reformas, faz sentido avançar com o pedido? É uma análise, como lhe disse, da liquidez que exista neste momento para continuar a fazer pedidos de pagamento. Porque se nós nunca submetemos o pedido de pagamento, sabemos uma coisa: nunca iremos receber as verbas de Bruxelas. E, portanto, a primeira coisa que acho que é fundamental e que deve ser o compromisso de todos os atores políticos é garantir que existe a possibilidade de aprovação daqueles diplomas neste caso. Mas estes são apenas para este quinto pedido de pagamento, porque existem um conjunto de reformas também para a frente, algumas delas também relacionadas com a administração pública. Há um novo perfil de competências da administração pública, não está no quinto pedido de pagamento, está no sexto pedido de pagamento, ou então um novo modelo de avaliação de desempenho da administração pública. E, portanto, eu recordo que o anterior governo também fez um conjunto de negociações com os sindicatos, onde chegou a um consenso sobre um novo modelo de avaliação de desempenho e que, naturalmente, agora temos que, este governo tem que fazer aprovar. Não sei qual é o instrumento legal, se é um decreto-lei, se é uma lei, em alguns dos casos pode ser apenas um decreto-lei e, portanto, e aí a margem é maior de aprovação. No caso das leis, é evidente que tem que ir ao Parlamento e tem que haver um consenso no Parlamento. Mas estou convencido que haverá a maturidade e a responsabilidade institucional necessárias para a aprovação desses diplomas que são essenciais, porque eu faço notar, o PRR foi assinado pelo Estado português.
E esse é um projeto nacional que serve as portuguesas e os portugueses. E, portanto, é esse espírito que, voltando ao início do programa, que naturalmente é essencial nós garantirmos que se cumpre. Portanto, não é certo que este quinto pedido seja feito até julho. O compromisso do Governo é que o faça até julho. E estou convencido que nas próximas semanas, haverá uma proposta de aprovação dos instrumentos legais que têm que ser, e que do ponto de vista dos instrumentos legais são esses os únicos dois que têm que ser aprovados. E, portanto, o primeiro até deduzo que possa ser por decreto-lei, nem sequer tenha que ser a lei. A questão da reforma do mercado de capitais tem que ser, na realidade, uma lei tem que ser aprovada pela Assembleia da República. Havia também depois a atribuição da licença relativa ao regime unificado dos fluxos específicos de resíduos, não é? Sim. Que era outra matéria, e a conclusão sobre o processo de verificação da conformidade ambiental do aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do crato. Eu tenho que ler porque não consigo fixar isto. Eu tive reunião com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, que é o beneficiário direto desse investimento. Estão a ser desenvolvidos um conjunto de iniciativas, porque existia 4 especificidades que tinham de ser cumpridas. A utilidade pública, por exemplo, já foi decretada, já foi aprovada nas Assembleias Municipais, quer de Porto Alegre, quer do Crato. O RECAP, que era uma das aspectos fundamentais das infraestruturas secundárias, que é a questão da rega, vai ser submetida até o dia 15 de maio, e sei também que as diferentes estruturas envolvidas nesse processo estão devidamente articuladas para se garantir, até este prazo que está definido, julho, condições para submeter à aprovação o pedido de pagamento. Sei que as entidades estão muito envolvidas, agora é um projeto complexo. Imagine, não é muito frequente nós termos a submersão de uma aldeia, a construção de uma nova. E, portanto, isto é um processo participativo que está a ser feito com os cidadãos e, muito em breve, vai ser lançado o concurso para a construção da nova aldeia e, naturalmente, as expropriações têm que ser feitas, os pagamentos têm que ser feitos às pessoas, as novas plantas das casas têm que ser feitas em articulação com as pessoas. É isso aqui que está a ser trabalhado e, de acordo com as informações mais recentes, porque reuni, como lhe disse, com a CIMA, há condições para cumprir até a data definida pelo Governo o cumprimento dessas condições. Agora, realço uma questão importante e que tenho vindo a fazer. É essencial que as instituições, ou que as organizações públicas cooperem muito mais do que aquilo que estão a cooperar. Com quem? Entre elas. Entre elas. Porque, repare, no caso, é paradigmático, a emissão de pareceres é múltiplo de diferentes entidades. E é essencial que exista uma articulação desde a primeira hora, para que as coisas, naturalmente no cumprimento da lei, e é isto que é fundamental, possa haver agilidade e possa haver maior cooperação. E não estar à espera que uma entidade dê um parecer para a seguir outra entidade que até pode ser conflituante com a anterior. Portanto, nós temos que ter essas reuniões de conferência entre as diferentes entidades, e sei que foi isto que foi feito ainda recentemente, entre as diferentes entidades, para garantir uma articulação maior nesses casos muito específicos. Havia também o leilão para a compra centralizada de biometano sustentável, isso também é outro projeto que está pendente para este aviso, não é? De acordo com a informação do Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, o leilão estava pronto, era para ter sido publicado no dia 10 de novembro. Agora, naturalmente, a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, a Professora Graça Carvalho, naturalmente em articulação com os serviços, definirá quando será lançado. Agora existem condições para poder fazê-lo. Muito bem. Só para concluir esta questão do quinto pagamento, perguntava-lhe se discorda das declarações que foram feitas pelo comentador social-democrata Luís Marcos Mendes, que o Governo cessante teria sido negligente por ter deixado diplomas por aprovar, precisamente relativos a A Comissão este Nacional quinto de pagamento. Acompanhamento representa a sociedade civil e não comenta comentadores, como compreenderá. Naturalmente, nós baseamos a nossa análise na evidência e disso não abdicamos. A análise política não é para a Comissão Nacional de Acompanhamento. No programa do Governo, Luís Montenegro quer, entre outras medidas para reforçar o PRR, quer evitar o duplo financiamento e conflitos de interesse. Pergunto-lhe se existem efetivamente falhas no controlo à fraude no PRR. Repare, a questão do controle do duplo financiamento e do conflito de interesse já está em vigor. A que acrescento o registro centralizado do beneficiário efetivo. O que é que isso quer dizer? Que cada despesa do PRR que é efetuada, nós sabemos neste momento a quem é que foi feita. Se uma entidade adquire gasolina para os seus carros e se são financiados pelo PRR, nós sabemos neste momento a quem é que foi adquirida a gasolina. Este foi um processo que foi introduzido na sequência de um relatório do Tribunal de Contas Europeu,
no início de 23, e que criou aqui alguma entropia do ponto de vista administrativo. Porquê? Porque havia investimentos a decorrer e que tiveram que se adequar a estas novas regras. E, portanto, a questão do duplo financiamento é particularmente sensível, porque nós temos que garantir que, e isto é essencial, que a mesma despesa não esteja a ser financiada duas vezes. Existem mecanismos, neste momento já em vigor. O que nós temos que melhorar, e a Comissão Nacional de Acompanhamento disse-lo, é a interoperabilidade entre as bases de dados. O que é que está a acontecer neste momento? Cada entidade registra, comunica os investimentos de que foi beneficiário e depois as diferentes entidades financiadoras têm que fazer o confronto desses mesmos investimentos. E, portanto, o que é essencial é a existência de uma base de dados centralizada, porque nós temos neste momento 4 bases de dados diferentes dos diferentes organismos de gestão, para que seja muito mais célere fazer, naturalmente, este aspecto. Então, neste momento, há margem para acontecer esta situação de fraude, digamos assim? Repare, aquilo que as entidades estão a fazer é um controle administrativo muito mais apertado, que, como todos compreendemos, demora mais tempo. Porque é baseado na análise de mapas, depois no confronto que está a ser feito com essas bases de dados. E este é um aspecto que muitas vezes, por exemplo, atrasa a análise dos pedidos de pagamento, porque isto tem que ser feito. Ou nós encontramos mecanismos, ou então torna-se mais difícil porque exige maior intervenção humana nessa mesma análise. E depois nós temos que ter mecanismos de triangulação que naturalmente garantam esta situação. No caso dos conflitos de interesse, está a ser exigida a cada entidade uma declaração e depois há essa verificação que é feita. E, portanto, onde é que há conflito de interesse, deixe-me dar o meu exemplo para não ser mais difícil. Eu não me candidatei aos investimentos na área da eficiência energética porque, apesar de não ter qualquer capacidade de decisão, mas como estou inserido na órbita do PRR, entendi que não me devia candidatar, nem ninguém da minha família se candidatou. E, portanto, esta é uma questão de prevenção de conflito de interesses. Ou então, alguém do júri não pode ter projetos da sua instituição que estejam também nesse mesmo concurso. São essas questões mais específicas. Ou alguém que participa numa aquisição não pode ter alguém da família relacionado na contratualização. E isto é essencial garantir para, naturalmente, a maior credibilidade e credibilização desses mesmos fundos. Mas, e as palavras não são minhas, são da senhora Comissária Elisa Ferreira, de notar que o nível de fraude identificado nos fundos europeus é inferior a 1% a nível europeu. E, globalmente, Portugal até está abaixo da média nestas alturas. Agora, temos que reforçar os mecanismos, sobretudo na época que vivemos, para criar maior confiança e maior credibilidade e mais agilidade. Todos, exatamente. E, como é óbvio, aqui as ferramentas informáticas, a inteligência artificial desempenha um papel essencial para garantir uma maior fluidez na análise desses mesmos eventuais riscos e que são essenciais de mitigar e de ultrapassar. A estrutura de missão Recuperar Portugal, que gera o PRR, tem um canal precisamente para denúncias que podem ser feitas online. Eu pergunto-lhe se tem conhecimento de quantas denúncias é que foram feitas através desse canal. O número é muito reduzido, é menos de 10, até porque no relatório anual a estrutura de missão tem um capítulo sobre este aspecto. Eu posso lhe dizer que a Comissão Nacional de Acompanhamento recebeu, através do e-mail, 3 situações específicas que reencaminhámos para a estrutura de missão Recuperar Portugal para analisar. Também o OLAF publicou, existem, se não me engano, 3 situações que estão a ser analisadas em Bruxelas. Isso significa que nós temos que criar mecanismos, por um lado, para poderem ser denunciados. Eu até diria que é antes. Na análise, nós temos que garantir que essas situações são evitadas. A zero, não há risco zero, e é bom que nós tenhamos esta noção. E depois temos que ter os diferentes organismos, que podem ser, e que são a Inspeção-Geral de Finanças, o Tribunal de Contas, com as auditorias e com as que estão a fazer. Eu dou nota de que muitos dos investimentos PRR e muitos dos organismos já tiveram inspeções, e auditorias, quer da Inspeção-Geral de Finanças, quer do Tribunal de Contas português, quer do Tribunal de Contas europeu. Há aqui uma questão que me parece que nós temos que melhorar. Muitas dessas auditorias não são conhecidas, os resultados dessas auditorias. E é uma discussão que é importante fazer, até porque em alguns casos há questões de melindre, há questões de RGPD, de proteção de dados, que têm que ser garantidas, mas eu acho que também aqui é importante nós termos um maior conhecimento dos resultados, não temos que saber se é o A, se é o B, dos resultados dessas auditorias. Portanto, também aqui esta maior partilha... E a Comissão de Acompanhamento não tem essa informação? Tem, mas tem naquelas que têm acesso e, portanto, agora também tem uma reserva de confidencialidade dos dados que nos são transmitidos. Naturalmente, aquilo que fazemos é, na presença dessas duas auditorias, e já tivemos
naturalmente, o acesso a essas duas. Nas visitas de acompanhamento que fazemos, temos em atenção estas questões. Certo. E posso lhe dizer que, sem ferir qualquer problema de confidencialidade, algumas das recomendações são ao nível da existência de mecanismos de acompanhamento por parte dos beneficiários intermediários sobre os beneficiários finais. Algo que nós temos vindo, de uma forma muito contundente, a dizer que os organismos não podem fazer verificação por faturas. Isto era a lógica do PT 2020. Nós estamos numa lógica de resultados. Portanto, nós temos que ir ao terreno, até para perceber o que é que se está a fazer e também para antecipar riscos que possam existir. E os riscos não são apenas financeiros, são também riscos de cumprimento de resultados, para perceber o que é que as entidades podem fazer para, naturalmente, alcançar esses mesmos objetivos que se comprometeram. Leva-me também a perguntar-lhe, enfim, a sua opinião sobre o facto de existir neste momento uma tendência na União Europeia para que este modelo de PRR passe a ser aplicado, esta forma de controle, de gestão, a atribuição dos fundos, em termos gerais. Como é, da sua experiência, vê isto como uma boa possibilidade ou não? Eu estou há 2 anos na Comissão Nacional de Acompanhamento, num programa baseado em resultados, e entendo que este é um caminho que vai ser cada vez mais consolidado no âmbito da União Europeia. Baseado em resultados e não na execução financeira. Eu costumo dizer que nós conseguiremos sempre no final justificar as despesas para o dinheiro que nos está atribuído. O que nós temos que perceber, e isto é essencial, até numa lógica de olhar para os impactos do PRR ou de outros programas europeus, é quais são as nossas debilidades enquanto país, enquanto região, enquanto instituição, e que estratégias temos que desenvolver para chegar lá. E os fundos devem estar ao serviço desta estratégia e não a estratégia estar ao serviço dos fundos. Parece simples, mas isso obriga a uma questão de planeamento muito clara e de gestão. E depois exige uma outra questão que é essencial, que é a lógica de acompanhamento. A lógica de acompanhamento dos organismos financiadores, que não pode ser feito, claro que naturalmente tem que continuar também a ser feito nesta análise financeira da auditoria de sistemas de controle interno, que é essencial, mas tem que ser muito mais estratégica e tem que ser muito mais em cooperação. Mas, por exemplo, faria sentido ter uma comissão de acompanhamento também para o PT 2030? Era a terceira dimensão que ele ia chegar. Todos os trabalhos que estão a ser feitos ao nível de think tanks a nível europeu dizem que é fundamental a existência de comissões de acompanhamento independentes, em alguns casos com um poder maior do que as atuais existentes, porque as comissões de acompanhamento não podem analisar relatórios. Isto não são comissões de acompanhamento, eu sou muito claro. As comissões de acompanhamento têm que estar no terreno, têm que ter os meios, têm que ter a independência de poder interagir com os diferentes beneficiários. E estou convencido que, desta forma, nós não podem ser forças de bloqueio no sentido de estar a parar projetos. Não é esse o objetivo. Mas têm que ter a capacidade de fazer recomendações, de acompanhar o desenvolvimento, serem independentes e estou cada vez mais convencido que este é um modelo que vai ganhar força no próximo quadro comunitário de apoio, a partir de 27, no âmbito, em primeiro lugar, de um foco nos resultados e não na execução financeira. Eu acho Portanto, que isto valia... das suas palavras que faria sentido ter uma comissão de acompanhamento para o PT 2030. Estou totalmente convencido que, pela experiência da Comissão de Acompanhamento, claro que aqui falo em causa própria e, portanto, temos que ter o distanciamento necessário, que seria essencial. Porque existem comissões de acompanhamento, sempre existiram, só que na maior parte dos casos reúnem 2 ou 3 vezes por ano e na maior parte dos casos analisam os relatórios e fazem 1 ou 2 visitas. Portanto, tem que ser algo permanente. Com a acuidade idêntica àquela que tem sido agora definida por eventualmente vocês, com não um é? reforço de meios, que me parece essencial, com a independência, mas também não ser uma entidade paralela que possa bloquear, porque existem outras entidades com esses objetivos. Mas parece-me evidente e que seria uma boa medida a criação de uma entidade de acompanhamento no PT 2030. O Governo, que neste âmbito diz que quer um limite máximo de 60 dias nas respostas às candidaturas de fundos europeus, é execuível isto? Da sua experiência? É um objetivo importante, desde que existam os meios necessários, ou internos das instituições, mas esse objetivo deveria ser concretizado. Até porque, repare, quando nós, muitas vezes, a seguir juntarmos à avaliação das candidaturas, as reclamações, que naturalmente têm que ser garantidas, a validação das condições em termos de termo de aceitação, podemos estar a falar, em muitos dos casos, de contratualização de 9 meses a 10 meses após. E, portanto, para a obtenção de resultados e de impactos é essencial. E, portanto, aí revejo-me completamente nesse objetivo. Tem que ser garantidos os meios com a imparcialidade, o rigor e a exigência
na avaliação das candidaturas, quando elas são naturalmente competitivas, para que possam ser cumpridos todos os requisitos essenciais. Aí é sobretudo uma questão de meios e de foco e de prioridade. Porque com os meios atuais já se percebeu que isso não é Em alguns casos, possível. em alguns organismos é difícil o cumprimento desses 60 dias. O governo anterior tinha uma almofada para o pós-PRR que agora tudo indica vai deixar de existir. Isto pode comprometer a manutenção dos investimentos que estão a ser feitos no pós-PRR ou não? A Comissão Nacional de Acompanhamento alertou no último relatório, e iremos reforçar neste relatório esta questão, que é a sustentabilidade dos investimentos que estão a ser concretizados no âmbito do PRR. Também se pode aplicar em todos os investimentos, mas aqui falo sobre o PRR. Quando nós construímos uma creche, quando construímos um lar, naturalmente devemos garantir os acordos de financiamento com as instituições para apoio, porque a maior parte dos casos é lugar novos, não é remodelação dos lugares atuais. Aí já existe, não há necessidade. Quando nós construímos gabinetes de higiene oral em várias unidades, agora unidades locais de saúde, com a nova nomenclatura, nós temos que garantir que temos dentistas para fazer consultas. E, em alguns casos, atualmente, temos gabinetes próprios, construídos, e ainda não temos os dentistas necessários. Portanto, a garantir a sustentabilidade da operação é essencial. Uma segunda dimensão tem a ver com a continuidade dos investimentos. São duas dimensões distintas. Esta, genericamente, é sobretudo orçamento de Estado, é garantir a sustentabilidade destes investimentos no financiamento. A outra tem a ver com a capacidade de investir e continuar, por um lado, a repor o investimento líquido, porque naturalmente as depreciações e as amortizações fazem diminuir o estoque de capital e, portanto, nós temos que garantir e fazer novos investimentos. Até porque a expectativa, não sei o que é que vai sair das negociações no âmbito europeu, a expectativa é que o nível de fundos para Portugal possa não ter a mesma dimensão que tem vindo a ter. Naturalmente, com o PRR, sendo este programa específico, não terá continuidade, pelo menos com as informações que temos atualmente. E não nos podemos esquecer que estão em negociações na União Europeia um conjunto de adesões nos próximos anos para a União Europeia. E há também a questão da Ucrânia, de apoio à Ucrânia. Portanto, esta lógica de garantir internamente de cada país... Mas a ausência desta almofada ou o facto de não existir realmente esta verba para garantir essa sustentabilidade pode pôr em causa os investimentos que estão a ser feitos, em alguns casos, ou não? Não, a almofada que existia era para novos investimentos, não era para garantir esses investimentos. E, portanto, aqui o que me parece é que nós deveríamos ter como objetivo garantir uma percentagem de investimento em todos os anos para reforçar, porque nós sem investimento não conseguimos fazer um upgrade do ponto de vista de crescimento económico. Até porque esse investimento e a formação bruta de capital fixo se vai depreciando. E, portanto, temos que garantir a continuidade destes mesmos investimentos no futuro, e esta é uma decisão que naturalmente tem que ser tomada pelo Governo em cada um dos momentos. As eleições europeias vão comprometer de alguma forma a execução do PRR a nível nacional, a nível europeu, ou não, do seu ponto de vista? Imediatamente não. Agora temos que perceber que a composição futura do Parlamento Europeu pode criar pressões adicionais sobre o modelo europeu que nós temos, sobre a solidariedade institucional que nós temos garantido. E, portanto, as eleições europeias, talvez, as de 2024, no dia 9, entre o dia 6 e dia 9, em Portugal é que é dia 9, são talvez das eleições europeias com possibilidade de maior impacto que nós temos na construção do projeto europeu. Atendendo às, eu diria, sondagens que nós temos vindo a verificar, o crescimento de partidos nacionalistas, de alguma contestação a alguns projetos europeus, é particularmente exigente no resultado das eleições. Portanto, do ponto de vista mais ideológico, haver essa alteração. Pode existir essa alteração. Do ponto de vista prático, a máquina continuará a funcionar na naturalmente, como é óbvio. Portanto, quer dizer, há as necessárias adaptações de novos comissários europeus, mas a Comissão Europeia tem-nos, diria, dado a garantia de que a infraestrutura, a superestrutura, eu diria, é muito resiliente e funciona relativamente bem e, portanto, não antecipo essas dificuldades que possam, naturalmente, decorrer dos resultados das eleições europeias. Mais a nível, eu diria, estratégico e de projeto europeu, e aí eu acho que todos nós devemos estar muito alerta com a crucialidade e a relevância das eleições europeias que decorrerão no próximo mês de junho. Estamos praticamente a terminar, mas queria lhe perguntar ainda quando é que sai o próximo relatório da Comissão. As nossas previsões é que seja no final de junho, princípio de julho,
para garantir, naturalmente, que conseguimos falar com todos os ministérios neste novo elenco governativo, porque, baseado na evidência, é essencial ouvir todos os ministérios, já não nos faltam muitos, falta apenas um organismo do Ministério e um outro Ministério, e, portanto, estou convencido que até final de maio elaboramos o relatório, depois temos que, naturalmente, fazer a aprovação no âmbito da Comissão Nacional de Acompanhamento. E esse relatório terá alguma particularidade relativamente àquilo que já foram os outros anteriores ou não? Terá 2 ou 3 secções novas. Terá, por um lado, uma análise das recomendações que temos vindo a fazer, se estão ou não a ser cumpridas, porque é fundamental fazer este follow-up, e se tudo correr como previsto, talvez consigamos ter uma análise da projeção territorial dos vários investimentos e também ao nível das empresas, por dimensão e por setor de atividade, que é algo que é particularmente importante com os investimentos já aprovados. Nós temos condições, de acordo com, eu diria, desenvolvimentos recentes das últimas 2 semanas, de ter precisamente esta análise. E depois temos uma nova secção, mas isso resulta da conclusão dos investimentos, ou seja, já temos algum investimento concluído e, portanto, para além daquelas 4 categorias que aplicaremos, teremos um investimento concluído e, portanto, o que é uma nova categoria que teremos. Sente que, de alguma forma, o facto de visitar as empresas, as instituições, de existirem estes relatórios, que isto causa alguma pressão e que, de certo modo, tem ajudado a agilizar o processo, ou seja, que isto tem sido vantajoso, este acompanhamento? Enfim, Sim. falando em causa própria. Foi, naturalmente. Quer dizer, a percepção que tenho é que sim, e que essas pressões são pressões boas. Nós dizemos sempre, nós não somos auditores nem fiscalizadores, nós somos amigos críticos, somos provedores, mas com uma pressão muito grande para a execução com qualidade, com rigor e com impacto. E, portanto, a facilidade, e gostava de destacar isso, que temos tido, de falar com todos os organismos intermediários, com os membros do governo, acaba por ser essencial. Quer dizer, eu todas as semanas falo com dezenas de entidades. Porquê? Porque na sequência dessas visitas se identifica algum problema e imediatamente articulo e não estamos à espera do relatório. E depois, por outro lado, acho que talvez a aprendizagem maior é que cria uma cultura de proximidade. Alguém que consegue falar com alguém que pode ajudá-lo, dentro naturalmente da legalidade, como é óbvio, claro. a resolver esse mesmo problema. E essa cultura de proximidade, colocar no lugar do outro, é essencial. É bom não esquecer que nós estamos a falar de centenas, milhares de instituições que têm um problema concreto e que aquele problema é o mais importante para eles naquele momento. Eu consigo compreender para que organismos centrais não consiga haver essa percepção, mas para aquela entidade é essencial. Portanto, esta cultura de proximidade, daí a questão de nós enfatizarmos muito que esses organismos devem ter modelos de acompanhamento que vão alterando, e muitos deles já têm, por exemplo, a Direção-Geral de Ensino Superior, a Erasmus+, no caso das residências, o caso da própria IAPMEI está a visitar as agendas mobilizadoras. São bons exemplos que devem, naturalmente, ser aceitos por outras entidades. E vai continuar à frente da Comissão? Segundo indicações deste novo governo, sim, mas esta é uma questão que não me preocupa. Preocupa-me sobretudo desenvolver o meu trabalho, que é essencial. Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Alentejo. Só é do Alentejo quem... dito de outra forma, não é do Alentejo quem quer, é quem nasce lá, e é sobretudo um modo de vida particularmente estimulante. TAP. Transportes aéreos portugueses que carecem de uma reflexão e de uma análise profunda. Europa. O nosso projeto de desenvolvimento futuro. Corrupção. Temos que ser implacáveis com ela. Administração pública. Um desafio que precisa de ser valorizado, reconhecido e qualificado. Comissão de Acompanhamento PRR. O desafio mais relevante que tive na minha vida profissional. Peixe. Grelhado. Setúbal. Gastronomia. Uma paixão. Gêmeos. O Diniz e o Filipe. Família. O melhor do mundo. Benfica. Resiliência. Saudade. Da minha avó. Portugal. O nosso desígnio. Pedro Dominguinhos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.